Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma terça-feira com o nosso Ho'oponopono para iluminar e para transformar as nossas vidas, para trazer mais luz, para trazer mais paz, mais leveza para os desafios que a gente enfrenta na Terra. Que é sobre isso. A pergunta hoje é como pode ser mais leve, Criador? Né? É a gente falar com Deus e perguntar como pode ser mais leve. Porque a gente está na Terra para passar por desafios, para fazer aprendizados, para sair daqui melhores do que aqui chegamos, né? Se a gente assimila, internaliza que somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e não o contrário, a gente começa a olhar a vida com um novo olhar. A lente dos nossos óculos, ela passa a ficar um pouquinho mais colorida, gente, tá? E aqui eu quero dizer assim, ó, que não é estar no mundo de Poliana, onde tudo é perfeito, ou faz de conta que tudo é perfeito. Mas quando a gente assimila, né, integra em nós essa realidade de que somos seres espirituais, né? Antes de sermos este serzinho encarnado, somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, a gente começa a olhar para os problemas, para os perrengues, para os desafios que a gente tem na vida com um novo olhar. E a gente começa a se perguntar o que eu preciso aprender com isso. Por que eu estou recebendo mais do mesmo? Por que vem sempre a mesma lição para a minha vida? Eu mudo o cenário, tem gente que viaja, que troca de país e daqui a pouco se vê repetindo as mesmas coisas, atraindo para sua vida o mesmo padrão. Porque não está fora, está dentro. E aí a gente tem que se perguntar o que eu não estou vendo que se eu visse faria eu mudar a minha perspectiva. Eu preciso me perguntar o que eu não aprendi ainda, que se eu aprendesse eu mudaria esse padrão. O que eu estou fazendo igual, que se eu fizesse diferente começaria a me tirar deste lugar, desta situação. Porque a gente, via de regra, tá? Enquanto seres encarnados, enquanto humanos, a nossa humanidade, ela nos leva sempre para o mesmo lugar. Porque o programa que roda no nosso cérebro, né? Ele é um programa que nos leva sempre para o lugar que ele já conhece. Então, aliás, tu já sofreu, tu já passou por isso, ele busca rapidinho. Então, o cenário ele começa a se montar e ele busca muito rápido. Referências para te ter respostas, e as referências são sempre aquelas referências negativas. Eu sempre digo que é a matriz da escassez que roda, né, no cérebro o tempo todo. Ele sempre nos leva para o lugar da dor, do sofrimento, do que não deu certo, do que não funcionou, do que não sei o quê, né, da rejeição, do abandono, de todas as dores emocionais que a gente tem também. E às vezes a gente não está vivendo a mesma coisa. Só que o nosso cérebro, ele reconhece alguns padrões e ele te leva a dizer assim, ó, é isso que tu tá vivendo de novo. Sai daí e foge. E quando a gente começa a entender e olhar com mais clareza, assim, o que eu não aprendi, que se eu aprendesse me tiraria desse lugar, começa a conversar e fazer perguntas para si mesmo e para Deus. O que tu quer me ensinar que eu não tô aprendendo? Porque aí a gente começa a olhar as coisas com mais leveza e a gente consegue sair do lugar ruim mais rápido, tá? Então comecei falando sobre isso porque é algo que a gente vira e mexe, a gente tá naquele lugar de dor de novo. E isso sou eu, é cada um que tá aqui comigo, é a torcida do Flamengo, né? Porque estamos humanos. Nós não somos seres, eu não quero dizer que a gente não é ser humano, né? Mas assim,
a nossa essência, ela não é humana, tanto que a nossa vida, ela é transitória. Olha o solzinho entrando aqui em casa. A nossa vida na Terra, ela é transitória, ela é finita. Desde o momento que a gente nasce, a gente sabe que um dia vai embora. E a gente não lida bem com isso. Ninguém lida bem com isso, né? Mas desde o momento que a gente nasce, um dia a gente vai partir. Ninguém veio para ficar para semente e não ir embora dessa terra, né? E aí a gente vai voltar em algum outro momento e, enfim, vai continuar até que a gente não precise mais dessa roda de samsara, que é a roda das encarnações. E a gente vai continuar evoluindo num outro plano, numa outra dimensão. Eu vou ter que baixar a cortina, eu acho, senão eu não enxergo nada aqui. E é sobre isso, gente. E aqui, ó, hoje eu estou com uma canequinha nova. Quem me segue aqui e me conhece sabe que eu tenho coleção de canecas, né? Eu amo canecas e tenho coleção de canecas, especialmente da Starbucks, dos lugares que eu já passei, já conheci, né? De pessoas que viajam para alguns lugares que eu também não conheço, mas que me trazem as canecas. Eu gosto muito. E aqui tá muito frio também, então um chazinho de hortelã para esquentar. Mas essa é uma canequinha muito especial que vai ficar virada para vocês, né? Vai ficar espelhado, mas é a caneca do meu novo projeto, junto com uma cunhada, com a Cláudia, do Entre Nós Gurias. Olha que linda a caneca. Gente, é muita delicadeza essa caneca, né? Aí já vou convidar para que vocês sigam a página do Entre Nós Gurias. Uma página toda dedicada para nós mulheres, né? Para uma comunidade feminina. E nós tivemos o nosso primeiro encontro presencial no domingo, ia dizer sábado, no domingo, no solstício de inverno. Então, era um dia significativo, né? Importante, porque todo solstício também tem um portal. E no solstício de inverno, a gente tem a noite mais longa do ano. Deixa eu baixar ali a minha cortina, gente. Deixa eu baixar um pouquinho, porque senão não vai. Deu. Agora sim. Agora sim. Solzinho é ótimo. Para quem não sabe, eu tô em Porto Alegre. Então, já estávamos vivendo um friozinho, agora oficialmente no inverno. Diz que amanhã vai ser o dia mais frio do ano. Pelo visto, nós vamos ter um inverno um pouquinho mais rigoroso do que os últimos anos, e a gente não tá mais acostumado com isso, né? Mas temos casacos, temos roupas, né? E enquanto a gente não tem, então aqui também já vai o pedido, o apelo para que a gente possa doar aquilo que a gente não usa mais, doar aquilo que está parado nos armários há muito tempo, porque tem gente precisando, né? Sempre tem gente precisando. E a gente desapegar também é um ato de amor. E quando a gente desapega de coisas, a gente consegue também desapegar, deixar ir embora coisas internas, emoções internas, porque a gente precisa espaço, né? Então, o desapego, gente, é um exercício bem legal de prosperidade, né? Porque muitas vezes a gente se apega, né? Eu tenho coleção de canecas, mas também não são tantas canecas assim, porque eu não tenho tanto espaço aqui em casa, né? Mas assim, lascou, quebrou e tu fica lá guardando, assim, tá quebrado. Dá o destino que tem que dar para o que tá quebrado, né? E também não vai dar algo quebrado para alguém, aquilo que tu não usaria, tu dá para alguém. Então, assim, a gente precisa ter este bom senso. Eu usaria? Não, eu não usaria, tá? Eu não uso mais porque não serve mais, porque não tá mais na moda, ok. Mas eu não uso porque tá rasgado, porque tá puído, porque tá estragado. Aí eu dou, né? Tem pessoas que doam coisas assim. Então a gente também tem que olhar, né? Eu gostaria de receber algo assim? Não, eu não gostaria. Então eu também não dou, eu também não faço isso com o outro, né?
Gente, empatia, compaixão, certo? Deixa eu botar, nem sei onde eu vou botar minha caneca. Deixa eu tirar uma cartinha do Pono aqui pra gente, pra ver qual vai ser a nossa intenção, o nosso puja. Deixa eu ver que eu tô com todas elas viradinhas aqui, sim. Esse é um deck muito lindo. As cartinhas desse oráculo do Pono são muito lindas. Falando nisso também, tá no feed, tá? O pedido de cartinhas da semana eu coloquei ontem de manhã, então quem quiser pedir cartinha individual também peça. Só tem que escrever ali nos comentários 1, 2 ou 3 que eu mando a cartinha. E agora uma intenção para nossa semana. E não poderia, né, ser diferente. O universo, a gente vai falando as coisas e a gente vai criando esse campo energético. São 44 cartas, tá? Nesse oráculo. E a cartinha que sai é essa aqui. Depois eu coloco ali nos stories, quando a live terminar, e diz assim: a mente vive do passado e a vida acontece no agora. O que eu tava falando do programa que roda, né? Quando eu comecei a falar aqui. A mente busca o padrão e ele vai lá e diz assim, ó, tu já passou por isso, ela vive do passado. Então tá acontecendo alguma coisa agora e a mente faz o quê? Ela roda o programa para ver se ela identifica, se ela reconhece padrões ali. E ela vai lá no passado. E ela te traz e diz assim, olha só, tu já viveu isso. E na verdade a gente não viveu aquilo ali. Aliás, a gente viveu, né? Mas a gente não está vivendo agora a mesma situação. Pode ser algo parecido, mas não é a mesma. Porque a gente já viveu. O passado, gente, ele ficou lá atrás. Ele nos traz aprendizado, ele nos ensina, ele nos faz crescer. Mas a cena que eu estou vivendo hoje, ela não é igual ipsis literis com aquilo que eu já vivi. Tem mudança porque eu já não sou mais a mesma pessoa, o outro já não é o mesmo, já não é mais o mesmo. A situação não é exatamente igual, idêntica. Nem os gêmeos univitelinos, gente, são tão idênticos assim. São na aparência, mas nas emoções, na forma que lidar, nos pensamentos, eles não são. E outra coisa, hoje a gente já conhece a epigenética, explica isso, né? Que o ambiente, ele é mais determinante do que o DNA. Então, mesmo gêmeos univitelinos que vivem no mesmo ambiente, são diferentes, pensam diferentes, têm gostos diferentes, reagem diferente. Imagina aqueles que ainda são separados e vivem em ambientes distintos. Podem ter vidas absolutamente diferentes e ser parecidos fisicamente. Então, assim, a nossa mente ela sempre vai buscar uma referência, e essa referência é lá do passado. Só que a gente está vivendo no presente e o agora não é igual, não é exatamente igual do passado. Ele tem referências do passado, mas ele não é igual. E aí a gente tem o poder de escolher se eu vou fazer igual ou se eu vou fazer diferente. Só que na programação que roda é mais fácil fazer igual, porque o igual eu já conheço, eu já fiz. Mesmo que doa, eu já fiz. Então a gente tem que cuidar para não cair nesta arapuca, né? Porque é uma arapuca. Vamos ver o que o livrinho que
que tem mais aqui no livrinho pra gente, falando sobre esta cartinha. Ó, então vamos lá. A mente vive no passado e a vida acontece no agora. Vivemos com um HD repleto de informações, emoções e memórias que são constantemente reativadas pelas situações do cotidiano. São como gatilhos invisíveis. A mente só conhece os lugares por onde já passou. Quando algo nos toca, ela busca rapidamente em seus arquivos algo semelhante e então reage como se estivesse vivendo a mesma história, mas não está. As situações podem até parecer iguais, mas nunca são. A vida é sempre inédita. O dia de hoje nunca foi vivido antes. Cada segundo é uma chance única, viva e irrepetível. Enquanto a mente acredita que tudo se repete, a vida surpreende com novas possibilidades. É como caminhar por uma floresta e sempre seguir pela mesma trilha. Com o tempo, o mato se abaixa, o caminho fica mais visível e a mente acredita que só existe aquela passagem. Mas isso não significa que outros caminhos não existam. Significa apenas que até agora você não ousou traçar uma nova direção. Outras estradas são possíveis, mas para encontrá-las é preciso deixar que a inspiração conduza. Viver a partir das memórias é permanecer preso ao conhecido. Viver a partir da inspiração é permitir que o novo revele o que ainda não foi vivido. E a gente pode escolher, gente. Pode. Mas a gente tem que fazer um esforço para fazer essas escolhas. Não é mágica, tá? Não é. Mas quanto mais a gente exercita essa escolha de ter um novo olhar, de escolher fazer diferente, mais o nosso cérebro também começa a guardar estas informações. E cada vez vai ficando mais fácil e mais fácil de mudar a direção, de mudar a rota. O que eu percebo em mim, tá? É que eu resisto menos já, né? De vez em quando, assim, dou aquelas reboladas, assim, que não deveria estar dando, e aí eu consigo mais rapidamente entender que eu estou resistindo, que eu estou fazendo mais do mesmo, e tento mudar a rota, mudar a direção, fazer outras escolhas. Muitas vezes isso acontece já e eu nem percebo mais o que está acontecendo, mas de vez em quando eu entro no buraco da dor, do isso, da coitadinha, da vítima, né? Da pessoa que quer controlar, enfim. Tantas coisas, né? E aí eu olho pra mim e digo assim, Tamara, tu tá fazendo isso de novo? Sério isso? Né? Vamos lá, o que tá acontecendo? Por que tu entrou de novo nesse lugar? Porque é sobre isso. E isso é estar no momento presente. Isso é a gente estar olhando para dentro. E o inverno, ele faz esse convite tão lindo, né? A natureza nos ensinando o tempo todo. Momento de introspecção, momento que tudo vai silenciar, a fauna vai ficar mais quietinha, né? Vai sair o mínimo necessário, vai se resguardar, vai se proteger. As árvores que são caducifólias já perderam no inverno todas as suas folhas para que ela possa permanecer viva. Ela deixa as folhas ir embora, ela desapega daquilo que já foi precioso para ela. E parece para algumas pessoas que ela tá morta, porque ela tá seca, né? Tá ali só o tronco, os seus galhos, e ela não tá. Ela tá muito viva por dentro. Ela tá guardando toda a sua energia, florescendo por dentro, para que na primavera ela possa brotar novamente e dar lindas folhas e dar lindas flores.
E o mesmo acontece com a gente. O inverno é esse momento mais de recolhimento, de introspecção, de a gente olhar para dentro da gente mais e mais e mais e deixar florescer dentro de nós aquilo que a gente quer transbordar. Mas para a gente deixar florescer e reconhecer o que pode florescer, a gente precisa ter coragem para olhar para as nossas sombras. E o Ho'oponopono faz isso com a gente. Ele bota luz nas nossas sombras. Então, muitas vezes, praticar o Ho'oponopono dói. Dói. Porque a gente começa a tirar de dentro de nós aquilo que não é legal de ver. Aquilo que não é gostosinho de saber. Mas é importante para a gente limpar a casa, né? Para limpar a casa bem limpa, usando uma analogia, a gente precisa movimentar os móveis, levantar tapetes, e aí a gente descobre, né, que as coisas estão sujas. Arrastar uma geladeira do lugar, um fogão do lugar, e a gente descobre o quanto pó foi acumulado. E aí, no primeiro momento, parece tudo bagunçado, mas depois que a gente limpa, a gente coloca tudo no lugar de novo, ou a gente reorganiza o lugar das coisas. E na vida íntima, na vida pessoal, no eu comigo mesma também é assim. Então, tirar as coisas do lugar, olhar, isso serve, isso não serve mais. Isso serve, isso não serve mais. Nossa, quanta coisa legal. E esse final de semana, no domingo, durante o encontro do Entre Nós Gurias, uma das falas, ela disse assim, que ela resetou a vida, né? Ela ficou muito, a guria, né? A gente se chama de guria aqui, mas enfim. Ela ficou muito doente e naquele momento da vida, ela se perguntou, né? Ela começou a olhar para a vida dela e disse assim, o que que tá bom, o que que não tá bom. Então ela disse que ela resetou a vida e vamos começar de novo. E o primeiro movimento do tá tudo errado, o primeiro movimento do resetar a vida é dizer tá tudo errado, tudo que eu vivi até hoje tá tudo errado. Quero fazer tudo diferente daqui para frente. Porque se eu tive uma nova chance, uma nova oportunidade, vai ser tudo diferente. Este é o primeiro impulso. E ela teve maturidade de olhar e dizer assim, não, mas não tá tudo errado. Isso aqui é bom. Isso é meu, isso é legítimo. Isso me enche, me transborda de coisas boas. Isso pode continuar. Mas isso não faz mais sentido para mim. Então, estes galhos, essas folhas, eu vou cortar e vou deixar ir embora. Para que eu possa me abrir para o novo. E é sobre isso, gente. Não é resetar a vida e começar do zero. É olhar para aquilo que está funcionando, que é bom, que é gostoso, que faz a gente transbordar, que faz a gente estufar o peito, assim, sabe? E dizer assim, nossa, que coisa maravilhosa. E aquelas outras que fazem a gente se encolher e dizer assim, nossa, mas já foi tão bom, mas não é mais agora. Isso não faz mais sentido para mim. E aí a gente vai limpando o nosso HD. E vai permitindo que novas memórias sejam construídas de outro jeito e de outra forma. Então hoje nós vamos fazer o nosso Ho'oponopono com a intenção, né? De trazer para o momento presente de uma forma assim mais firme, mais consciente de que a vida acontece no agora. Que o ontem nos ensinou, que o ontem foi importante, mas que o ontem não necessariamente precisa ser reproduzido no hoje, para que a gente possa limpar as nossas memórias, para que a gente possa criar espaço para novas memórias de mais amor, de mais gratidão, de mais luz. Tenham, por favor, uma aguinha aí do lado, tá? Eu vou terminar meu chazinho só, mas a minha água já tá aqui. Eu tenho uma moringuinha do Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata.
Quem tiver um japamala, pegue o seu japamala. Quem não tem, não tem problema. Essa é uma prática coletiva, né? No astral, ela já está acontecendo. Quem está comigo agora, quem vai estar comigo depois, já está nessa energia do limpar o HD, esvaziar a memória e ensinar para o nosso cérebro, ensinar para o nosso corpo que tá tudo bem ser vulnerável, que tá tudo bem se abrir para receber, que ser vulnerável não é ruim, é o se abrir para receber. E quando a gente se abre para receber, a gente se abre para receber tudo, né? Coisas boas, coisas não tão boas, e que tudo é aprendizado. E que a gente vai formar novos registros, novas memórias, mas sempre lembrar que esses registros, eles são referências. Eles não são determinantes, eles não são determinísticos, né? Essas referências, elas não determinam quem nós somos. Quem nós somos é uma escolha do que a gente quer. É uma escolha diária. E muitas vezes, estas referências determinam quem a gente é. E a gente escolhe isso. Mesmo inconscientemente, a gente está escolhendo desta forma. E a gente pode escolher diferente todos os dias. Todos os dias. Então diz para ti hoje o que tu quer escolher diferente. E começa. Pode ser uma coisa simples. Pode ser beber mais água, pode ser comer algo que tu nunca comeu, ou deixar de comer algo, pode ser com algo de pensamento, né? Às vezes a gente é muito negativo, a gente tá sempre reclamando, é deixar de reclamar, ou reclamar menos, né? Se dar conta, estar mais presente do quanto reclama e mudar a forma de olhar. E assim, cada um vai fazer uma escolha diferente. E a escolha a gente vai ter que escolher o tempo todo, né? Que é muito fácil a gente voltar para aquele padrão. E aí a gente precisa ensinar o nosso cérebro também que existe um novo padrão. E isso leva tempo. Bastante tempo. Tá bom? Então, sentem-se confortavelmente. Quem precisar deitar, deita. Tá tudo bem, tá tudo certo. Fechem os olhos e vamos fazer 3 respirações lentas e profundas. Inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca, sentindo o ar. Se puder segurar um pouquinho o ar, segura e depois solta. E sente o corpo esvaziando. Vai prestando atenção só na tua respiração. No ar que entra, no ar que sai. Traz a tua mente para aqui e para agora. Traz a tua mente para a tua respiração. E se algum pensamento vier, só deixa ele ir embora. Diz mentalmente, depois eu cuido disso. E volta a prestar atenção na tua respiração. No ar que entra e no ar que sai. E vai sentindo o teu corpo se inebriando com o ar, que é o sopro de Deus.
que é o sopro da vida, e vai agradecendo tudo aquilo que tu tem em casa, tudo aquilo que tu tem na tua vida. Agradece por esse momento, agradece as roupas quentinhas, a comida que te nutre, a água que te hidrata. Agradece o banho quentinho. Agradece a tua cama, as tuas cobertas, o teu travesseiro. Agradece a família que tu tem. Agradece o teu corpo, por ele ser tão saudável e por ele te mostrar também quando ele não tá bem. Agradece o teu trabalho. E vai agradecendo. Vai te lembrando todos os motivos que tu tem para agradecer. Hoje eu agradeço a minha habilidade de falar. Agradeço os meus sentidos. Agradeço esse momento de paz. E agradeço cada alma que está comigo agora. Agradeço a presença dos meus mestres, dos meus mentores, o amparo dessa equipe espiritual linda que está comigo agora e que sempre está comigo, que não me desampara, mas que precisa sempre estar me lembrando que eu preciso pedir, que eu preciso querer estar com eles. Então hoje eu agradeço a cada um, a cada alma, a cada ser de luz que está sempre disponível quando eu preciso, quando eu peço. E até para me lembrar que eu preciso pedir. Gratidão, gratidão, gratidão. Que o nosso Ho'oponopono hoje limpe a nossa visão, deixe ela mais clara, nos traga clareza de que nós não somos o que nos aconteceu. Nós somos aquilo que nós escolhemos nos tornar. Nos traga a clareza de que o passado é apenas uma referência e não um lugar para morar. Que somos nós que hoje escolhemos olhar o frio com beleza, o sol com beleza, a chuva com beleza, os desafios com beleza. Que somos nós que escolhemos sorrir. Mesmo quando a gente quer chorar. Que somos nós que escolhemos a vida que a gente deseja ter. E que nós não podemos deixar este poder na mão de mais ninguém. Não entrega o teu poder de escolha para ninguém.
Só tu sabes o que te faz expandir e o que te faz contrair. Ouve o teu coração, te conecta à tua divina presença eu sou, que é a sabedoria divina que habita em ti. E vais encontrar todas as respostas que estás procurando fora. Elas estão todas dentro de ti. Ho'oponopono. Entrego, confio, aceito e agradeço. 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 Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito e 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 agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito e 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 agradeço. Respira fundo, solta o ar. E deixa que a oração do Ho'oponopono que expanda o teu coração, expanda a tua mente, para que tu possa entregar tudo aquilo que hoje tu escolhes, que não te serve mais, que tu escolhe deixar ir embora. Entrega, confia que o melhor para ti chega, que tu faz a tua parte e que tu entrega para o Criador, tu entrega para Deus, confiando que aquilo que vai te fazer crescer, ser uma versão melhor de ti mesma vai chegar. Diz para o universo que tu aceita as vitórias, aceita as conquistas, aceita as derrotas, os aprendizados, que tu aceita, que tu tá pronta para aceitar, que tu recebe e agradece. Agradece a oportunidade de todas as vivências que tu pode ter, porque todas elas te fazem crescer. Crescer enquanto ser humano e crescer especialmente enquanto alma que veio evoluir. Ho'oponopono. Entrego, confio, aceito e agradeço. 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 Entrego, confio,
aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito, agradeço, entrego, confio, aceito e 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 agradeço. Respira fundo, solta o ar. Agradece o teu corpo, agradece o teu momento de estar aqui. Nesse momento de conexão, de luz, de paz e de amor. Que a semana seja muito abençoada, que tu escolha abençoar todos os dias a tua vida. Tu mesmo pode dizer para ti, né? Eu abençoo o meu corpo, eu abençoo a minha vida, eu abençoo a minha casa, né? Abençoo os meus vizinhos, o meu bairro, o meu planeta.
As nossas palavras têm poder, gente. E quando elas estão em sincronia, né, com o que a gente sente, com o que a gente transborda, a gente tem o poder de curar, né? Curar com o amor, curar com a nossa energia e com a nossa vibração. Tudo e todos que estão à nossa volta e curar a gente. Amor por nós, amor por quem nós já fomos, por quem nós somos e por quem nós ainda seremos. Nos encontramos semana que vem, no dia 30 de junho, último dia do 6º mês do ano, e aí a gente encerra todo o primeiro semestre de 2026. A gente pisca e o tempo passa. A gente pisca e a gente está num novo momento, que não é mais igual à piscada anterior. É uma piscada diferente, por mais que ela pareça igual. Beijo no coração. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em ti. Até semana que vem.